ferida. Opa! Como trabalhar melhor a sexualidade quando a mesma está ferida? E aí, quem gostaria de começar com essa daí? Chilona? Marcos. Como trabalhar a sua sexualidade quando a mesma está ferida? Bom, a resposta é somente uma, né? Aliás, somente uma não posso ser tão reducionista assim. Tanto assim. Mas uma resposta que eu traria é encontrando, em primeiro lugar, a verdade a respeito da sua sexualidade, né? Então, como trabalhar a sexualidade se ela está ferida? Ó, encontre a verdade, né? Porque quando a gente fala de ferida, a gente está falando de passado, né? Toda ferida, ela é alguma coisa que ocorreu ali no passado. E João Paulo II nos ensina tanto na teologia do corpo, né, que nós não devemos recorrer ao passado para buscar a nossa cura. Nós devemos recorrer ao princípio, né? A nossa origem. Então a gente tem que olhar aí para qual a verdade, precisamos nos questionar, né? Qual a verdade de Deus a respeito da nossa sexualidade, qual a verdade de Deus a respeito da nossa identidade, e a partir disso, né, com certeza nós entraremos num caminho de cura, né? Cura, que vale lembrar, é um caminho, né? Cura não é milagre, cura não é uma coisa de hora para outra, principalmente na hora da sexualidade. Claro, Deus faz, pode fazer de uma hora para outra, faz, mas geralmente não é assim. Na área da sexualidade, as coisas são gradativas, né? É um processo e a gente precisa respeitar esse processo, né? Você quer isso aí. Tem uma visão a respeito disso, né? Que é a seguinte, em geral, para se curar a sexualidade, a gente tem que ir meio que em dois caminhos, né? Em dois caminhos. O primeiro caminho espiritual e o segundo caminho de compreensão. Né? Por quê? Porque existem aspectos espirituais que acabam agindo em nós e, de fato, fazem com que a gente tenha feridas na sexualidade. Né? Então, existe sim uma influência de certas forças que, de fato, atrapalham a nossa sexualidade. É um ponto. Então, precisa ser trabalhada a questão também espiritual. E o outro ponto é a questão da compreensão. Né? Então, não tem como você ser curado na área da sexualidade sem ter uma compreensão maior do que é a sexualidade humana. Aliás, é por isso que nós estamos aqui, inclusive, né, Marcos? Este programa, né, O Amor Explicou Tudo, ele servirá justamente para a gente trabalhar as questões da sexualidade e afetividade. Como o Marquinhos falou, não existe pozinho mágico. É um processo de conhecimento, é um processo de cura, e esses programas vão ser, digamos assim, pontapés, né, para que a gente possa caminhar. Então não existe uma formulinha mágica, né, que toma uma poção lá de chá de quebra, né? E às vezes a pessoa tem um olhar negativo, na verdade, a respeito da sexualidade, e é por aí que partem, que começam as feridas, na verdade, né? Então buscar a verdade sobre a sexualidade e os planos de Deus relacionados a isso, acho que é o caminho para a cura mesmo. Né? Isso aí, show de bola. Próxima pergunta, vamos lá. Como ajudar os filhos pequenos? Poxa, isso aqui é boa, hein? Presta atenção, galera. Como ajudar os filhos pequenos quando percebemos desvios, desajustes na sexualidade? Frequentemente manipulações genitais e tudo mais. Né? Alguém gostaria de comentar? Começar isso aí? Com os pais, eu acho. O Marquinhos, para quem não sabe, né, tá casando na semana que vem. Logo já tá no caminho dos pais, semana, né? Semana que vem, não, essa semana. Sabadão. Sabadão, hein? Reza uma Ave Maria, uma Santa Maria pro Marquinhos depois. Mas assim, primeiro tem que ficar atento com os filhos, né? O que acontece é que, às vezes, por causa da rotina dos pais, as coisas vão acontecendo e não se percebe, né? Então, se percebeu que, de repente, há esses ajustes, né, há esses desajustes, na verdade, no sentido de, por exemplo, uma hipersexualização, é importante começar a verificar ao redor do filho. O que será que ele está assistindo? Qual será o relacionamento dele com os filhos, com os amigos, né, com os amiguinhos ali? Porque, em geral, estes desajustes acabam sendo cometidos por causa de uma influência externa, não é, Chile? Sim. Em geral, e aqui está um ponto-chave, em geral, por causa do contato que esses pequenos têm, às vezes, com as telas. É uma coisa que eu e minha esposa, nós temos trabalhado bastante com os nossos filhos, né? É este cuidado com as telas. Porque, mas tá assistindo um desenho ali, mas não, agora no YouTube, né, no meio do desenho aparece alguma coisa ali. Né? E aí? E isso vai estimulando a criança e também a vivência com alguns amiguinhos, né? Aí, beleza. Observou que está tendo algumas situações, né? Observou que a criança está um pouco hipersexualizada, está mexendo demais ali no órgão genital, de repente, tem que, de alguma forma, com palavras doces, né, Sheila? Sim. E orientando, né, a criança. Na verdade, desde o princípio, né, uma das coisas assim, que a gente tem trabalhado lá na comunidade, né, no apostolado da Escola do Amor, é exatamente permear a criança desde o princípio, na linguagem dela, no tempo dela, mas já educá-la numa conversa permeada de valores.
né? Assim, você já ir ensinando, por exemplo, o nome correto dos órgãos genitais já é um caminho, né? Porque muita gente coloca uns apelidos assim que não tem nada a ver, né? E daí quando você fala o nome correto, não há nada de errado, né, em falar o nome do órgão genital, né? Que eu tenho uma vagina, o papai tem um pênis, é muito importante, porque você ensinando a verdade é um caminho. E nesses desenhos, realmente, como você falou, Matheus, tem muita coisa camuflada, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas esse aqui não tem nada a ver, mas quando você vê, tem a ver sim, né? Porque, na verdade, eles quiseram exatamente deturpar a sexualidade a partir da criança, porque daí você já desconstrói a beleza que há na sexualidade a partir da infância já, né? Então, exatamente. Quando se vê esses desvios, o certo é primeiro, né? Estar muito atento aos filhos. O pai, a mãe precisa estar totalmente atento aos filhos e não ter medo de tocar nesse assunto, seja qual for a idade, né? Quando criança, um exemplo assim que eu usei com a Gabriela, né? Então, quando você está ensinando, olha, toda criança no princípio fala assim, eu tenho nariz, fala nariz, boca, vagina, né? Para que a gente possa tornar puro aquilo que Deus fez. Até puro. Porque, exatamente, isso que eu ia falar, até porque os nossos órgãos genitais têm a mesma dignidade que qualquer outro órgão. Então não deveria ser estranho falar pênis, vagina, deveria soar a mesma coisa de mão, pé, cabeça. Por quê? Porque Deus criou dessa forma. Acontece que por causa dessa mentalidade que nós temos na nossa sociedade, né, de hipersexualização, aí parece que essas coisas são impuras, né? E aí também tem, aí justamente naquele processo da outra pergunta, compreender a sexualidade para poder ajudar os nossos filhos. Então não adianta nada, o pessoal às vezes chega no nosso apostolado, chega assim, pô, você tem que ensinar o meu filho a fazer não sei o quê. Não, você que é pai e mãe, é você o responsável pela sexualidade do seu filho. Você precisa compreender um pouco mais a respeito da sexualidade, da afetividade, para poder ajudar, né?